Bom dia, pessoal. Confesso que ontem me bateu um tremendo desânimo. Esse é o fato. Ontem, uma notícia em particular, sabe, bateu pesado o negócio. A notícia foi o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, está no portal G1. Condenado pelo STF, Daniel Silveira será titular em 4 comissões da Câmara e suplente em uma. Deputado bolsonarista será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Casa, e primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu vou pôr para vocês a reportagem aqui no comentário fixado, para que vocês possam ler. E realmente, para mim, assim, isso aí é um ultraje, isso aí é um escárnio, isso é um deboche com a cara das pessoas, né? Uma semana atrás, esse cara foi condenado pelo STF, quase unânime a votação. Ele foi condenado a 8 anos de cadeia, a multa de R$200 mil e a perda dos direitos políticos dele durante esse período, né? E uma semana depois, ele está agora de volta à Câmara como se nada houvesse acontecido. Recebeu o perdão do presidente, porque é um aliado do presidente, é um peão no jogo do presidente contra o Supremo Tribunal Federal, recebeu o perdão do presidente e volta para a Câmara com uma cara de pau tremenda e vai, por indicação do partido dele, participar dessas comissões da Câmara. Eu vou pôr para vocês aqui a fala da Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo PSOL, e ela expressa, muito melhor do que eu posso expressar nesse momento, a revolta diante disso. Vamos ouvir aqui Fernanda Melchiona falando. E quero só expressar, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça, a minha indignação com a indicação pelo PTB do Daniel Silveira para integrar a principal comissão da Casa. A Casa que deveria zelar pela Constituição Federal, a Constituição de 88, e que, na verdade, vive esse assinte de ter na titularidade alguém que já deveria ter sido cassado, alguém que já foi condenado por 10 votos no Supremo Tribunal Federal a 8 anos de prisão, que está inelegível e que, infelizmente, foi indultado pelo presidente da República num indulto ilegal, num indulto político para aliviar e salvar um aliado criminoso do presidente, e ao mesmo tempo a Câmara nessa morosidade, seja para votar a sua suspensão, porque nem deveria estar exercendo o mandato de deputado federal, já deveria ter sido suspenso, e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, esse delinquente já deveria ter sido cassado. Então, quero expressar aqui a nossa luta contra a extrema-direita e que nós não aceitaremos. Então, como eu falei, bateu um tremendo desânimo, porque é como se a gente estivesse o tempo todo patinando no lugar e as forças reacionárias, nesse caso, né, forças extremistas, estão ocupando os espaços, estão dominando os espaços, e por mais que possa haver vitórias, a sensação é de frustração. Então eu vou abordar esse tema hoje, mas antes disso, já curta esse vídeo aqui, deixe aqui embaixo no comentário um bom dia, e também se inscreva no canal caso não seja inscrito. E eu quero usar como ponto de partida uma coletiva que o Lula deu essa semana também. Ele conversou com jornalistas e youtubers, influenciadores. Dentre eles estava o nosso amigo Carlito Neto, do canal Historiador, fazendo pergunta lá. Nessa coletiva, o Lula falou muito sobre narrativas, que é uma palavra que ficou na moda, né? Ano passado, por exemplo, o Marcos Rogério, né, o senador bolsonarista, falava muito narrativas, com a voz de locutor dele, né? Narrativas. E essa palavra entrou no vocabulário das pessoas, e eu quero falar sobre isso, porque, no final das contas, o Lula defendia uma criação de uma nova narrativa, de não ficar apenas reagindo ao que fazem os bolsonaristas ou ao que diz o Bolsonaro, mas de tentar mostrar um outro modelo, uma outra proposta, de fugir dessa postura reativa, de ficar o tempo todo respondendo aos absurdos que diz aí a extrema-direita brasileira. Embora eu compreenda isso, e já em 2018 a gente propôs, inclusive, né, formar um grupo de influenciadores para criar uma contranarrativa ao bolsonarismo, e esse grupo se propunha a isso, criar um paredão, né, um cordão de isolamento, e tentar mostrar uma outra proposta, tentar mostrar uma outra realidade, tentar mostrar o que eram realmente os fatos, e não apenas os delírios, as distorções olavistas, por exemplo, teorias conspiratórias. A gente criou um grupo para isso, que acabou em briga, mas, no final das contas, a gente tentou fazer isso. Mas, por outro lado, as narrativas devem ser calcadas nos fatos. Porque o que faz o bolsonarismo é criar narrativas a partir de ficção, a partir de mentiras, a partir de distorções, a partir de delírios. Então, assim, vem lá o Bolsonaro e diz coisas absurdas, totalmente desconectadas da realidade, e isso vai reverberando dentro dos grupos bolsonaristas, isso vai reverberando dentro da mídia deles, né, das redes sociais deles, e essa mentira, essa falsidade prevalece. Por exemplo, nesse caso do Daniel Silveira agora, deputado bolsonarista, condenado pelo Supremo, e daí nas redes bolsonaristas,
A narrativa sendo contada é de que ele é um alvo, de que ele é uma vítima da censura, é uma vítima da perseguição do judiciário, é uma vítima do Supremo Tribunal Federal, e o perdão dado pelo Bolsonaro é um modo que o presidente tem para proteger a livre expressão. O direito de livre expressão de um parlamentar, inclusive, que incluiria, né, nessa livre expressão abstrata que eles defendem, que na verdade não é uma livre expressão, é só o direito deles de serem racistas, de serem homofóbicos, de perseguirem as pessoas, de insultar as pessoas, mas nessa livre expressão abstrata deles, ameaçar o ministro do Supremo é legítimo, é livre expressão, é um direito constitucional que você possa ter de ameaçar alguém, de difamar alguém. Eles acham que isso faz parte da livre expressão. Então, mesmo se houver a criação de uma contranarrativa, ela precisa de algum modo estar calcada na realidade. Inclusive, explorando um pouquinho mais esse tema, as nossas narrativas, elas são concebidas, são criadas para que a gente consiga, de algum modo, ordenar o caos que é a realidade. Desse modo, a gente dá um senso de coerência para o mundo, de que há um começo, meio e fim dos eventos, de que há uma ordem, de que há uma estrutura, de que há, sabe, algum tipo de senso de causalidade, inclusive, de nexo. Então a gente usa essas narrativas, esses recursos discursivos nossos, para tentar capturar a realidade e nos dar um conforto, em grande medida, de que as coisas fazem sentido. Basta pensar na religião. A religião é um tipo de narrativa com esse propósito. É um modo que se encontrou na história da humanidade, na cultura humana, para tentar dar ordem ao caos, para tentar, sabe, explicar para as pessoas de onde a gente vem, por que a gente existe, por que existe o mundo, quem criou esse mundo, para onde a gente vai depois. É um modo de tentar dar um senso para a gente. São narrativas falsas, em grande parte. Se você olhar, por exemplo, narrativas religiosas ou narrativas de livros sagrados nas mais distintas culturas, se você olhar isso e tentar corresponder à realidade, você percebe que muitas delas não têm nexo, muitas delas não têm conexão com a realidade. Você pode até dizer que são alegorias, são figuras de linguagem, que é um discurso metafórico, por exemplo. Você pode dizer isso, mas, no final das contas, é pouco racional, embora satisfaça essa necessidade humana de ter uma explicação, de ter um sentido. A ciência, nossa, também é uma forma de narrativa. Embora ela parta de outros critérios, de outros métodos, com base em fatos e evidências, quando você tenta estabelecer uma relação causal entre um fenômeno e outro fenômeno, isso é um modo de você organizar a realidade, isso é um modo de você dar coerência e nexo para os fenômenos que se dão no mundo. Então as narrativas, elas são essenciais para que a gente possa viver, para que você possa acordar de manhã, ir para o trabalho ou para a escola, sabendo que por trás disso tem algum tipo de propósito, tem algum tipo de sentido. Que a vida não é, sabe, um nada despropositado, que a gente vai nascer, crescer, morrer sem nenhum tipo de, sabe, de sentido. Por outro lado, há pessoas que exploram essa necessidade, essa carência discursiva nossa, essa carência narrativa nossa, e consegue vender histórias que não tem pé nem cabeça. É aí que entra o perigo. Então, nesse sentido, eu acho que de fato é importante, e é o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, de confrontar, não apenas criando uma narrativa paralela, positiva, ou que leve a algum outro propósito, mas também de desmontar as narrativas falsas, de mostrar para as pessoas, isso aqui é falso por tais e tais razões, isso aqui é mentiroso, isso aqui não corresponde à realidade, isso aqui é perigoso, isso aqui tem consequências nefastas. E aí entra um outro elemento, né? Porque assim, para mim é muito fácil identificar qual é o pior caminho ou qual caminho é muito ruim. Inclusive pensando, né, na história da filosofia, na história do pensamento filosófico da humanidade, você tem pensadores que são dogmáticos, tem pensadores que vão lá e propõem uma resposta. E o termo dogmático, né, na filosofia quer dizer de pessoas que acham que sabem qual é a verdade. Então, assim, a verdade é essa, a resposta é essa. Então, há muitos filósofos que vêm com uma resposta, a resposta é essa. Só que mais do que isso, o percurso da filosofia, para mim, é o percurso da dúvida, é o percurso do confronto com as certezas. Então, assim, vem alguém e diz isso aqui é verdade, vai vir alguém em seguida dizer, olha só, calma aí, porque isso que você disse aqui não corresponde à realidade por tal ou tal razão, ou não tem coerência. A sua conclusão não está de acordo com aquilo que você defende, com aquilo que você propôs inicialmente. Então, para mim, a filosofia tem a ver com o confronto às narrativas, e não exatamente com a proposição de novas narrativas. E nesse caso em particular, eu imagino que seja uma tarefa dos políticos, inclusive. Os políticos vão vir para você e falar o seguinte, olha, eu proponho esse modelo de sociedade, eu proponho essa saída, eu proponho esse caminho. Tem um problema aqui, esse é o problema, a gente vai fazer tal e tal coisa para enfrentar esse problema. Essa proposta é uma proposta dos agentes políticos. Quando alguém pergunta, por exemplo, né, se eu me candidataria a algum cargo público,
Para mim é muito difícil pensar nessa possibilidade, porque, como eu falei, a filosofia não tem tanto a ver com dar respostas, mas sim com identificar os problemas. Eu não consigo me imaginar num cargo político, porque eu não sei qual é a resposta. Eu não sei qual é o melhor caminho para avançar. Há possibilidade, a gente pode pensar, talvez esse caminho seja melhor do que o outro, mas, no fim das contas, muitas boas ideias, muitas boas propostas levam a tragédias, levam a catástrofes. Quase todo mundo que propõe uma ideia política propõe essa ideia pensando que a sua ideia é melhor do que a dos outros. E muitas vezes não é, a gente sabe disso. E só retornando ao começo, esse senso de frustração que me dá é justamente por me dar conta nesse momento, embora isso não seja inédito, embora a gente já tenha visto vários exemplos anteriores, mas de quão amarrado nós estamos. A gente tem uma Câmara agora que simplesmente cagou para o STF. E eu me perguntava, né, logo após o perdão do Bolsonaro ao Daniel Silveira, eu me perguntava qual seria a resposta do STF, né? Se o STF compraria a briga contra o Bolsonaro e insistiria na prisão do Daniel Silveira, insistiria na perda dos direitos políticos dele, ou se dobraria o Bolsonaro. E nessa altura, eu já estou começando a achar, de fato, que o STF vai se dobrar. Que o STF, sozinho, enfrentando o Bolsonaro, a essa altura, faltando tão pouco para a eleição, o STF não vai comprar a briga com o Bolsonaro. Ou se comprar, vai comprar de maneira muito indireta, de maneira discreta, para não tensionar ainda mais esse cenário tão complicado da política brasileira hoje. O que seria lastimável, na verdade, né? O STF, como eu falei recentemente, que é o último bastião de defesa da democracia brasileira nesse momento, se por acaso se curvar, aí o negócio, sinceramente, como eu falei, é um desânimo. A gente espera, né? Aqui a gente está no nível da expectativa, a gente está no nível da esperança aqui. A gente espera que as coisas vão melhorar, a gente espera. Eu acho que a saída do Bolsonaro já será um ótimo passo, um grande passo para começar, sabe, a avançar num sentido positivo. Mas que bate o cansaço, que bate o desânimo, que bate a sensação de frustração, que bate a sensação de que, sinceramente, essas pessoas vão continuar por aí. Vão continuar impactando no debate público. Elas vão continuar falando essas coisas, vão continuar no Congresso, inclusive. Você pode ter certeza disso. Muitos bolsonaristas vão se reeleger. E nesse momento que exigiria que a população, né, que os cidadãos brasileiros demonstrassem o repúdio, fossem às urnas, demonstrassem sua indignação, demonstrassem que não querem mais essas pessoas lá. Bem, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, né? Porque ontem realmente essa notícia caiu como uma bomba pra mim, assim. Eu li essa notícia ontem à noite e eu falei assim, não é possível, sinceramente. Que desespero, mas me diga o que vocês pensam aí no comentário sobre a nomeação agora do Daniel Silveira para várias comissões da Câmara dos Deputados. O que isso te diz? O que passa na sua cabeça ao ouvir isso? E o que você pensa sobre essa história das narrativas, né? Como diz o Lula, de propor narrativas alternativas e que mostrem um outro caminho. Para mim é importante isso, mas a quem cabe criar isso? A quem cabe propor essas narrativas e tentar avançar nesse sentido? Eu não acho, por exemplo, que seja um papel isso, mas como você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, turma do Henri Bugalho? Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Anota na sua agenda, dia 28 de abril, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Gessé Souza, autor de Elite do Atraso, Como o Racismo Criou o Brasil, Classe Média no Espelho, vai lançar uma bomba. O seu novo livro, O Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Você não pode perder esse encontro, onde o Gessé de Souza vai explicar tudo isso que ele traz nesse novo livro, que vai nos ajudar a compreender como um país com tanto potencial como o Brasil vive um sofrimento tão grande como esse que a gente está vivendo. Para você se inscrever nesse encontro do dia 28 é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar dessa aula que não vai ter replay. Se inscreve agora. Para assistir é preciso estar inscrito, mas você não tem que pagar nada por isso. É se inscrever, tá lá no dia e horário combinado e aproveitar essa aula incrível do nosso amigo Gessé. Um abraço e até lá.